Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Se você chegou a primeira vez neste canal, seja bem-vindo. Você está no lugar certo, no canal que tem um compromisso com a palavra de Deus. Se você não é inscrito, já se inscreva neste canal, porque toda semana posto novos conteúdos e ative o seu sininho para você estar recebendo as novas notificações. Vamos a mais um conteúdo da palavra de Deus. Não sai desse vídeo, pois Deus tem uma palavra para a sua vida. Quero estar falando hoje sobre os tesouros das sabedorias de Cristo e as chaves para você estar encontrando esses tesouros, para você estar desfrutando desses tesouros. Quero dar duas dicas, duas chaves que Cristo deixou para nós desfrutarmos dos tesouros da sabedoria e do conhecimento que estão escondidos em Cristo Jesus. Se você já gostou deste conteúdo, já deixa o seu like. Não passe por esse vídeo sem dar o seu like. Seu like é muito importante para este conteúdo ser entregue para outras pessoas. Faça o seu papel hoje missionário em nome de Jesus. Mateus capítulo 12, versículo 42 diz assim: a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Esse texto, Mateus 12, 42, é uma resposta de Jesus Cristo à rejeição e à incredulidade da nação de Israel. Aqui no versículo 38 diz assim: então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Observe que os doutores e os fariseus, eles chamaram Jesus para lhe mostrar um sinal e eles usaram o termo mestre e não Senhor. Observe que o tratamento dos fariseus, de muitos fariseus e dos escribas, da classe, da elite de Israel, era de incredulidade e rejeição para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus aqui está dando uma resposta extraordinária. Mas eu quero focar aqui nas três personagens que é importante. Ele fala de Salomão, ele fala da rainha de Sabá, e a personagem principal, que é Jesus. Observe que a rainha de Sabá veio do sul, dos confins da terra. Jesus está dizendo que ela veio distante. A Sabá ficava cerca de 2.300 quilômetros ao sul de Jerusalém. Numa época que não tinha carros, numa época que não tinha aviões, numa época que tinha que andar a pé, a camelo ou a cavalo. Essa mulher andou 2.300 quilômetros para ouvir a sabedoria de Salomão. Veja que fato extraordinário. E Jesus está dizendo assim: estar aqui no meio de vocês, hoje está contigo quem é maior do que Salomão. Nós sabemos que Salomão, filho do rei Davi, Salomão, a palavra Salomão quer dizer Gé de dias. No hebraico quer dizer Gé de dias. E o que quer dizer Gé de dias? Por amor do Senhor. Nós sabemos que Salomão ele é filho de Betseba com Davi. A princípio foi uma relação sexual ilícita, pois foi um adultério que ele cometeu com Betseba. Betseba era a esposa de Urias. O primeiro filho de Davi com Betseba veio a falecer. Agora este é o segundo. Por isso que o nome de Salomão é Gé de dias, por amor do Senhor. Pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, pelo amor do Senhor, o Senhor concedeu Salomão para Davi e Betseba. E aí por isso que significa
Gé de Dias, por amor do Senhor. Então, você está neste canal assistindo este conteúdo pelo amor do Senhor. Não é por mim, eu não tenho esta graça, mas o Senhor é misericordioso para te atrair a assistir este conteúdo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua família, e que todos os seus negócios sejam plenamente amparados pela sabedoria do Senhor Jesus. Agora observe que Salomão, ele recebeu do Senhor sabedoria. Por que Jesus se apresenta aqui como maior do que Salomão? Primeiro, que Jesus era o criador de Salomão, era o verbo da vida, era o Senhor dos céus e da terra. Aí observe, Salomão recebeu sabedoria do Senhor e Jesus é a própria sabedoria. Então observe, Salomão tinha uma sabedoria porque Deus lhe deu. Jesus tinha sabedoria porque ele era a sabedoria, ele é o tesouro da sabedoria e do conhecimento. De acordo com Colossenses capítulo 3, capítulo 2, versículo 3, diz que nele, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, vamos estar observando aqui duas chaves que eu quero falar. Por que Jesus foi mais sábio do que Salomão no aspecto humano? Quando ele veio à terra, ele se tornou carne, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Por que ele exerceu a maior sabedoria do que Salomão? Primeiro, porque ele era um homem submisso à palavra de Deus. Jesus, mesmo sendo Deus e homem 100% homem e 100% Deus, a sua natureza humana, ele submeteu 100% à palavra de Deus. Ele submeteu plenamente à palavra de Deus. Veja em Mateus capítulo 4, versículo 4, quando Satanás veio tentar a Jesus, dizendo para Jesus transformar a pedra em pães, quando Jesus estava extremamente com fome. Veja que natureza do diabo, veja que covardia de Satanás. Propor para Jesus se promover, exercer o seu poder, providenciar a sua comida, se ele era o Filho de Deus. Aí ele diz assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Para nós, essa preposição é uma dúvida, mas nos originais é uma confirmação. Satanás está dizendo assim: você é o Filho de Deus, tu és o Senhor, tu és o Criador, transforma essas pedras em pães. Jesus Cristo respondeu no versículo 4, ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja que resposta extraordinária Jesus dá. Por que Jesus disse está escrito? Porque ele está usando o manuscrito, ele está usando um artefato, ele está usando as escrituras de Deuteronômio 8:3, que fala exatamente que Deus humilhou Israel, Deus deixou Israel ter fome de pão, providenciou maná para ele saber, para a nação de Israel saber que nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja que coisa extraordinária. Baseado nesta palavra, Jesus está enfrentando Satanás. Ei, não vai enfrentar Satanás vazio da palavra. Aqui está a primeira revelação, a primeira chave de destravar, de ter acesso ao tesouro da sabedoria e do conhecimento de Cristo Jesus. A segunda chave que Jesus utilizou para acessar os seus tesouros de sabedoria e de conhecimento, porque como homem ele viveu dependente 100% de Deus. Veja que Salomão, ele recebeu a sabedoria de Deus, e Deuteronômio 17:17 proibiu os reis de ter muitos carros,
muita prata e muito ouro e muitas mulheres. E no capítulo 11 de Primeiros Reis, Salomão teve exatamente muitos carros, muitos ouros, muitos cavalos e muitas mulheres. Veja, ele teve muitas mulheres, 1000 mulheres. Então ele fez exatamente o oposto do que era para um rei fazer, porque o rei tinha que depender 100% de Deus. A segunda chave para acessar a sabedoria de Jesus é viver no centro da vontade de Deus. Veja que coisa extraordinária. Salomão não viveu 100%, nem submisso à palavra de Deus, nem viveu 100% no centro da vontade de Deus, porque Deus disse para Salomão, quando ele pediu sabedoria, e Deus deu sabedoria e riqueza, Deus disse para Salomão: se você cumprir a minha palavra, obedecer aos meus mandamentos, não te faltará sucessor no seu trono. Assim como eu fui com Davi, seu pai, serei contigo. Mas o que aconteceu? Salomão fez o oposto do que Deus disse para fazer. Agora observe aqui, no versículo 50 do capítulo 12 de Mateus, diz assim, uma resposta de Jesus aos questionamentos dos seus discípulos com relação à sua família que estava do lado de fora. Diz assim: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Por quê? Porque Jesus Cristo estava aqui conversando com a multidão e seus discípulos. Aí vieram dizer: sua mãe e seus irmãos estão aí fora e querem falar contigo, porque correu-se a notícia de que Jesus estava fora de si, Jesus estava ficando louco. Aí Maria e os seus irmãos vieram para conversar com Jesus. E Jesus Cristo disse: meus irmãos, minha mãe é todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Veja, a vontade de Deus, ela tem 3 aspectos. A vontade de Deus, ela é absoluta, é aquilo que Deus toma a decisão sem participação humana. Existe a vontade permissiva, que é aquilo que Deus permite acontecer em nossa vida, e Jesus viveu essas 3 premissas da vontade de Deus. E existe a vontade diretiva, que é aquela vontade que está nos guiando, nos orientando, que é aquela vontade que Deus trajeta para nós seguirmos, baseado nos princípios da sua palavra. E Jesus Cristo viveu no centro da vontade de Deus, nesses 3 aspectos, tanto da absoluta, tanto da permissiva, quanto da diretiva. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que trilhar a vontade de Deus nesses 3 pilares. Agora veja que João capítulo 4, versículo 34, quando Jesus passou por Samaria e ficou ali no poço de Sicar, conversando com uma samaritana, ele mandou seus discípulos comprar comida, porque os discípulos não entendiam ainda a vontade de Deus. Aí ele mandou seus discípulos comprar comida, porque muitos não estavam no centro da vontade de Deus, mas Jesus estava. E no versículo 4 diz que era necessário passar por Samaria. Se tinham outras rotas para ir para Jerusalém mais perto, por que era necessário passar por Samaria, se Samaria era mais longe? Porque Samaria estava no centro da vontade de Deus. Alcançar Samaria estava no centro da vontade de Deus. E Jesus passou na hora certa, ao meio-dia. Perto do meio-dia, ele passou no poço de Sicar, uma herdade de Jacó. E diz a Bíblia que uma mulher veio tirar água. Ele conversou com aquela mulher, transmitiu verdades extraordinárias dos seus tesouros da sabedoria e do conhecimento, e ele alcançou aquela mulher para o reino de Deus. Agora veja que coisa extraordinária. Quando seus discípulos voltaram, já no versículo 31, voltaram com a comida, eles chamaram Jesus para se alimentar. Jesus disse: uma comida eu tenho para comer, que vocês não conhecem. Aí os discípulos ficaram preocupados. Já deram alguém de comer para Jesus? Será que Jesus comeu a comida dos samaritanos, tomou água nos copos dos samaritanos, comeu nos pratos samaritanos? E os discípulos ficaram preocupados, porque os discípulos se levaram para o aspecto puramente cerimonial e religioso. Aí Jesus Cristo diz no versículo 34, ele diz assim:
Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Veja que coisa extraordinária. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E quem enviou Jesus? Foi o Pai Celestial. Aí ele disse: a minha vontade, a minha comida, o meu alimento, o que me motiva, o que me nutre, o que me dá felicidade. É você assim? Você está sendo movido pela vontade de Deus? Você está sendo alimentado na submissão da palavra de Deus? Você está sendo guiado, nutrido? Você vive para desfrutar da vontade de Deus? O que você faz, as decisões que você toma, está no centro da vontade de Deus? Se a sua vida está nesses pilares, você está com as duas chaves para acessar os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quero chamar você mais uma vez. Não deixe de dar o seu like. Se você não é inscrito neste canal, já se inscreva neste canal para que toda semana eu possa estar aqui produzindo novos conteúdos e mais pessoas serão abençoadas. Fique até o final desse vídeo, porque eu quero orar por você. Altíssimo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Tu és o Senhor, o Rei da Glória, o Altíssimo Eterno. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Ti. E eu quero estar rogando a Tua bênção, a Tua vitória sobre o meu irmão, sobre o meu amigo. Que as chaves dos tesouros da sabedoria e do conhecimento esteja sobre esta pessoa, assim como em Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz: quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente, não no seu rosto. Como está em Provérbio 1, versículo 7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E de acordo com a sua palavra que eu oro neste momento, que todos os meus irmãos e amigos sejam abençoados e enriquecidos pela sabedoria do Senhor Jesus. Amém.